Salve Maria Santíssima! Seja bem-vindo ao meu canal Nil Encontramos o Cristo. Desde já Deus abençoe você. E eu queria te pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e compartilhasse para que mais pessoas sejam alcançadas pelo mistério da Palavra de Deus. Nós temos um objetivo de levar a Palavra de Deus, tanto pelas redes sociais, tanto em lugares onde as pessoas não conseguem ir. Nós queremos evangelizar, porque um dia nós encontramos com Cristo. Eu encontrei com Cristo. Assim diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36 seguintes. Nós estamos trabalhando sobre a vida espiritual. No primeiro instante, nós falamos sobre a vida espiritual, depois sobre o crescimento espiritual. E hoje nós iremos falar sobre como manter a vida espiritual. Santo Agostinho, ele diz que quem não progride, regride. Então, é necessário que nós possamos avançar todos os dias, a todos os instantes, na nossa vida espiritual. E para que nós possamos manter a nossa vida espiritual em dias, eu irei te dar alguns passos. E o primeiro passo para manter a vida espiritual é a disciplina. Você precisa ter disciplina. Você precisa tirar um tempo para disciplinar o seu corpo para poder orar. A disciplina vai nos aproximando cada dia mais de Deus. E, consequentemente, a nossa vida espiritual ela vai crescendo, vai progredindo. Por exemplo, o jogador de futebol, quando ele tem um sonho de ser o melhor jogador do mundo, ele é diferente. Ele chega primeiro nos treinos, ele sai por último, ele fica treinando mais do que os outros porque tem sonho. Embora eles já nasçam com o talento, nós também somos destinados ao céu. Então, para isso, é necessário que nós temos disciplina. Temos que ter um horário para dormir, para acordar, um horário disponível para a oração. E para isso é necessário sacrifício. Sacrifício. Quando o despertador toca, às vezes nosso corpo pede para ficar na cama. E nós precisamos levantar para entrar em intimidade com Deus. A disciplina, assim como aquelas pessoas mundanas, pagãs, aquelas que lutam pelos seus objetivos mundanos, eles têm disciplina. E nós, que queremos ter uma vida espiritual, nós também devemos ter disciplina na nossa caminhada. O segundo passo é a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nos dá sustento. A palavra de Deus, ela nos ajuda no crescimento espiritual. Então nós precisamos ter a nossa vida espiritual baseado na palavra. Ler a palavra de Deus.
Imagina se você carregasse a palavra, as Sagradas Escrituras, assim como você carrega o seu celular. Imagina se você olhasse a palavra de Deus como você olha as mensagens nas suas redes sociais. Santo Ambrósio dizia: a palavra de Deus ela é a substância vital para a nossa alma. É na palavra de Deus que nós encontramos o sentido para a nossa vida. Então nós precisamos ter fome da palavra. Nós precisamos ter fome, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Ler a palavra. Estudar a palavra. Orar com a palavra de Deus. A palavra ela nos ensina. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. E o próprio Cristo é a palavra. É por isso que nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus. O terceiro passo para nós mantermos a nossa vida espiritual em dias é o sacramento da confissão. E aqui eu me lembro de São Francisco de Borja, que confessava 2 vezes ao dia. E nós, que somos pecadores, se São Francisco confessava 2 vezes ao dia, São Francisco de Borja confessava 2 vezes ao dia, Padre Pio dizia: é impossível que se chegue à santidade se não confessar 1 vez por semana. E São João Paulo II fazia isso muito bem. Ele confessava todas as semanas. E se nós queremos manter, eu e você queremos manter a nossa vida espiritual, o sacramento da confissão é onde eu me reconcilio com Deus. É por isso que Isaías vai dizer: não foi a mão de Deus que encurtou, mas foi os vossos pecados. É por isso que nós devemos confessar, procurar um sacerdote, procurar para que a nossa vida espiritual cada vez mais cresça e que nós possamos manter, não regredir na vida espiritual, mas progredir a cada dia, progredir a cada instante. Eu sei que tem pessoas que passam pelo deserto, pessoas que não escutam Deus no deserto espiritual. Mas nós precisamos crescer e pegar a nossa vida espiritual e ir crescendo a cada dia. A nossa vida espiritual, ela vai nos ensinando a cada dia, a cada instante, buscar o Senhor cada vez mais, aproximarmos mais de Deus na nossa vida espiritual, porque quem não progride, regride. Então, para isso, é necessário a confissão, a reconciliação com Deus. E o último passo, para manter a vida espiritual, é a oração. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que quem reza se salva. A oração, ela é necessária para avançarmos na nossa vida espiritual. É por isso que São Bento dizia: ora et labore. Ora e trabalha. Mas a oração, nós precisamos fazer do nosso trabalho uma oração. Orar.
A vida oracional, a vida de oração, ela faz com que a nossa vida espiritual vai crescendo, 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 crescendo. E quantos na atualidade necessita de um crescimento na vida espiritual? Quantos têm estacionado? Quantos têm parado? Quantos não têm buscado o Senhor? A vida espiritual é uma vida medíocre. A vida espiritual não tem crescido porque não tem usado esses passos, não tem usado a disciplina, não tem usado a palavra. Quantos dentro da igreja não conhecem a palavra de Deus? Quantas pessoas ministeriadas dentro da igreja que não têm intimidade com a palavra? E aí eu preciso te dizer, quantos já não ora mais? Coloca desculpa no serviço, coloca desculpa nos filhos e vai atribuindo desculpas a várias e várias pessoas, trabalho, vai atribuindo por falta de tempo e não organiza o tempo para que tenha uma vida espiritual, para manter a vida espiritual. É por isso que o livro do Eclesiastes vai dizer, mas antes vale o término do que o começo. Porque muitos começam, mas poucos conseguem chegar ao objetivo final. Poucos conseguem manter a vida espiritual como deveria manter. Então eu te deixo um recado. Lute para que você tenha a sua vida espiritual. Eu vou usar essa expressão em dias. Para que a sua vida espiritual cresça. E para manter a sua vida espiritual, esse fogo aceso dentro da sua alma, você precisa ter disciplina, você precisa da palavra, você precisa do perdão de Deus através da confissão e você precisa orar. Orar, orar. A oração vai fazer com que a sua vida espiritual, que você mantenha a sua vida espiritual. E manter a vida espiritual não é fácil. Por isso nós devemos vigiar. E que o Senhor Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu desejo que a sua vida espiritual cresça. E que você progrida na sua vida espiritual, não regrida. Sempre progrida para que a sua vida espiritual, para que as pessoas olhem para você e vejam um exemplo de santidade. Deus te abençoe poderosamente.